E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver uns exercícios de movimento uniformemente variado para que você entenda como e onde aplicar as fórmulas que a gente viu na última aula. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver um exercício de movimento retilíneo uniformemente variado. Não é porque ele é retilíneo que ele deixa de ser uniformemente variado. Então, as equações que a gente viu na aula anterior estão valendo para esse nosso exercício aqui. Qual que é a grande situação desse movimento? É que ele descreve uma trajetória retilínea, mas nada muda com relação as equações que a gente viu. Então, essa aqui é uma questão do Mackenzie que fala o seguinte: um móvel parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado em trajetória retilínea. Após 20 segundos, começa a frear uniformemente, até parar a 500 metros do ponto de partida. Em valor absoluto, a aceleração da freada foi de quanto? Nesse exercício, na prova, tinha lá as opções, mas aqui a gente vai calcular de fato quanto que é, ok? Então vamos lá. A gente tem duas situações. A primeira situação é que o móvel começa a acelerar até um determinado ponto. A partir desse ponto, ele começa a frear e descreve uma segunda situação. Então, a situação 1 que a gente vai ver primeiro é a situação do ponto de partida até o momento que ele começa a frear. E quais que são essas informações que nós temos? Bom, a primeira delas é muito fácil, que o espaço que ele já tinha percorrido, ou seja, o espaço inicial dele é de 0. Ele parte ali do início do movimento, 0 metros. A outra informação é que o tempo inicial é de 0 segundos também. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem um valor de aceleração que ele nos deu, que é a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e ele fala qual que é o tempo que esse cara continua fazendo esse movimento. Então, o tempo final vai ser de 20 segundos, certinho? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação em que a gente precisa pensar um pouco. Por quê? Muitos de vocês podem ter visto essa questão e pensado o seguinte: 500 metros, ele começou a frear e percorreu 500 metros. Mas olha só o que a questão diz. Ele começa a frear uniformemente até parar a 500 metros do ponto de partida. Ou seja, desde o momento que ele começou a acelerar, 500 metros depois foi que ele foi parar. Então, esses 500 metros englobam as duas situações. Como é que a gente vai partir da situação 1 para a situação 2? É justamente descobrindo qual que foi o espaço que ele percorreu desses 500 metros na situação 1 e ver quanto que falta para ele percorrer na situação 2 e aí ver o que a gente tem de informações. Então, o grande item dessa questão aqui é descobrir qual que é o espaço que ele percorreu, tá bom? E aí, se você for lembrar das fórmulas que a gente viu lá na última aula, a gente tem o seguinte: a fórmula do espaço para o movimento uniformemente variado é que S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. A gente tem essas informações todas. O S é o que eu quero descobrir. O S0 eu tenho? Tenho. A velocidade inicial eu tenho? O móvel parte do repouso. Quanto que é a velocidade inicial dele? 0 também. O tempo aqui vai multiplicar com uma coisa valendo 0, então não importa pra gente. A aceleração ele nos deu? Deu. 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo ele nos deu? Deu. 20 segundos. Então fica muito fácil. A gente descobre que o espaço vai ser igual a isso aqui corta, isso aqui corta. Quanto que é a aceleração? A aceleração é de 2 vezes o tempo. 20 ao quadrado sobre 2. 2 sobre 2 eu corto, então S é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é igual a 400 metros. Então, quanto que ele percorreu de espaço até começar a frear? 400. Se ele falou que ele foi frear 500 metros depois que ele começou o movimento, quantos metros que sobra aqui para a nossa situação 2? 100 metros. Então, eu sei que o espaço aqui tem que ser de 100 metros. Isso aí não tenho dúvida, certinho? E aí ele quer saber, então, qual que é a aceleração que fez ele parar.
a gente vai ter que usar agora alguns artifícios, pensar um pouquinho mais também. A velocidade final dele, você pode perceber que se ele freou até parar, então qual que é a velocidade final dele? A velocidade final dele vai ser igual a 0 metros por segundo, certinho? O que ele pediu pra gente? Ele pediu o valor absoluto da aceleração. O que significa valor absoluto? Bom, se ele está freando é porque a aceleração é negativa. Quando ele pede valor absoluto, é só você desprezar o nosso sinal. A aceleração é o que ele vai pedir para a gente. Existem mais coisas que a gente pode colocar aqui para descobrir o resultado? Sim, como por exemplo, se você olhar para essa fórmula aqui, a gente tem a velocidade inicial. A velocidade inicial é muito importante para a gente nesse momento. Como é que a gente faz para descobrir a velocidade inicial aqui? É muito fácil. Se a gente pegar aquela fórmula que o V é igual a V0 mais A vezes T, a gente descobre quanto que é a velocidade que ele teve na situação 1. Velocidade final da situação 1 é a velocidade inicial da situação 2. Concorda comigo? Não tem uma transição, é só um ponto que a gente estabeleceu que vai ter duas situações. Então, essa velocidade aqui, quanto que ela mede? Qual que é o V0? V0 é 0, porque ele partiu do repouso, tá bom? Então, a aceleração é 2 e o tempo é 20. Então, minha V vai ser 2 vezes 20, que é igual a 40 metros por segundo. Ou seja, a minha V0 aqui é 40 metros por segundo, tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente aplica a nossa fórmula. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Vamos lá. O espaço final a gente tem? Sim, 100 metros. O espaço inicial a gente tem? Tem, porque é 0. A gente está pegando uma outra situação, né? Como se fosse uma nova situação. Ele sai do 0 com essas características aqui e vai até o 100. Então, o espaço inicial a gente pode cortar, considerar ele como 0. Velocidade inicial a gente tem? Tem, 40 metros por segundo. A gente tem o tempo, aí que tá. A gente não tem o tempo. Como que a gente vai descobrir esse tempo? Aplicando a mesma fórmula aqui em cima. V igual a V0 mais A vezes T. Perceba o seguinte aqui, galera. A gente tem duas incógnitas nas duas equações, o tempo e a aceleração. Só que como a gente tem duas incógnitas e duas equações, a gente consegue resolver o nosso problema. Vai dar um pouquinho de trabalho e é por isso que na próxima aula eu vou te ensinar uma forma de fazer isso mais fácil. Mas por enquanto vamos fazer isso aqui. A velocidade final a gente tem? Tem. A velocidade final é igual a 0. A velocidade inicial a gente tem? Tem, 40. A aceleração não temos. Tempo também não temos. Então, isso aqui vai para o espaço. Então, eu vou ter que 0 é igual a 40 mais A vezes T. Passo o 40 para lá, negativo. O A vezes T vai ser igual a menos 40. Isso aqui a gente guarda, certinho? Então, a gente tem uma equação aqui e a gente vai conseguir fazer uma outra equação a partir dessa aqui de cima, tá bom? Então, o que eu vou fazer é pegar essa equação aqui e levar para um outro quadro para a gente desenvolver melhor. Vamos lá? Então, só vou pegar essa fórmula e essa aqui e colocar aqui nessa parte do quadro para a gente desenvolver melhor, tá? Ali a gente tinha aqui o S igual S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E a outra equação é que o A vezes T é igual a menos 40, tá? Desenvolvendo essa aqui primeiro, o S0 que a gente tem é igual a 0. O V0 que a gente tem é igual a 40. Então aqui eu tenho que é 40 vezes o tempo. A aceleração, tempo, a gente não tem. Então, só reescrevendo, eu tenho que o S vai ser igual a 40t mais AT quadrado sobre 2, certinho? O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse A, jogar o T dividindo o 40, tá? E isolar esse A. Eu vou ter o seguinte, A vai ser igual a menos 40 dividido por T. E eu vou pegar o valor desse A e vou jogar nessa equação de baixo. S vai ser igual a 40 vezes T
menos, por que menos? Porque o A é menos 40 sobre T. Menos 40 sobre T vezes T ao quadrado sobre 2, tá bom? E aí o que a gente faz? Esse T corta com esse quadrado, o 40 corta com o 2 e aqui fica 20. Bom, só limpando o quadro então, S igual a 40T menos 20, que é o que sobrou aqui, e aqui sobrou um T, menos 20T. 40T menos 20T, S vai ser igual a 20 vezes T. Só que a gente sabe qual que é o espaço que ele percorreu. O espaço que ele percorreu é 100. Então, que nós temos 100 é igual a 20 vezes T. Passando o 20 para o outro lado, T igual a 5 segundos. Olha, descobrimos o T. Isso significa que a gente descobriu a resposta? Não, porque ele pediu a aceleração. Aí você pode escolher qualquer uma das fórmulas que você queira, tá bom? Eu vou escolher a seguinte fórmula, que o V igual a V0 mais A vezes T. O V inicial a gente tem? Sim, 40 metros por segundo. Então, 0 igual a 40 mais A é o que a gente quer descobrir e o tempo a gente acabou de descobrir que é 5 segundos. Então, 40 passa para o outro lado negativo, menos 40 igual a A vezes 5. E o 5 que está multiplicando o A passa dividindo o 40. Então, o A vai ser igual a menos 8. Menos 8 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Como ele pediu o valor absoluto, esse sinal a gente pode descartar. Mas, via de regra, a aceleração menos 8 metros por segundo ao quadrado. Por que o menos? Porque ele está freando, ele está desacelerando. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje e eu vejo você na nossa próxima aula.